Mateus, no capítulo 22. E Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas e dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. E por isso enviou os seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamado. Uma vez mais, mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete. Os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos. Tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos, incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: o banquete de casamento está pronto. Contudo, os convidados não eram dignos. Não foram dignos. Eles eram dignos, tanto que foram convidados, tinham já recebido o primeiro convite. Mas porque rejeitam o convite, eles não foram dignos. Eles perderam a oportunidade de estar na presença do rei, porque tinham muitas outras prioridades em suas vidas. Eles não foram dignos para estar presentes. Eles rejeitaram o reino dos céus. Eles rejeitaram aquela apresentação do reino dos céus que estava se lhes fazendo através do Messias Jesus. Porque essa parábola, a princípio, ela é direcionada para os judeus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes que estavam ali ouvindo Jesus, mas com um pensamento só: como vamos matar ele? Estavam ali, mas queriam prendê-lo, queriam matá-lo, queriam fazer calar aquela mensagem. Não receberam Jesus como um chamado de Deus para a vida deles. E Jesus está dizendo a eles: vocês querem se sentar na mesa do banquete do Senhor, dos céus, mas estão sendo indignos ao rejeitarem o chamado de Deus. Então Jesus continua contando essa parábola para tocar na ferida deles, no íntimo do coração deles, e vai dizer: então disse o rei a seus servos: o banquete está pronto, contudo os convidados não eram dignos. Então vão às esquinas das ruas e convidem para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas, reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete das bodas ficou repleta dos convidados. Era isso que ele queria? Porque o que é um banquete sem os convidados?
tanta comida e os convidados, que é a alegria da festa, não chegassem. Só as cadeiras, a mesa, os pratos, a comida e ninguém. Por isso ele se voltou para os indignos, os improváveis, os que estavam nas ruas, os que não esperavam o Messias. Jesus está dizendo: o reino de Deus não vai ser desperdiçado. Se aqueles para quem o Senhor enviou os profetas, os mensageiros, não estavam prontos para recebê-lo, ele vai se voltar para aqueles que nunca tinham ouvido nem falar de tudo isso. E vai trazer para a mesa dele aqueles que eram indignos. Mas, quando a sala ficou repleta de convidados, quando o rei entrou para saudar os convidados, que estavam já à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. E perguntou: amigo, como você entrou sem as vestes próprias para a festa? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Portanto, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que ensino tremendo de Jesus. O rei tem misericórdia e manda chamar os indignos. Mas imagine o que seria um banquete num palácio, com todas as louças de cristais, talheres de ouro, comidas da melhor espécie, com gente mal vestida, mal cheirosa da rua. Não tinha rei que aguentasse isso, né? Ele mandou chamar as pessoas que não estavam prontas, que não estavam se preparando. Os judeus estavam se preparando para o Messias por milênios. E quando o Messias chegou, eles deram as costas. Agora, ele manda chamar quem não estava se preparando. Então, estava de qualquer jeito. E o convite foi: venham que o banquete já está sendo servido. Ou seja, não dava oportunidade de se preparar. Venham, venham, venham. Mas imagine o que seria a sala do banquete cheia de gente fedendo. Sujo. Porque ele disse: pega os cegos, pega os aleijados, pega os mendigos da rua. Depois ele disse: vá mais longe, vá buscar quem estava andando por aí, quem está com fome. Como o rei fazia provisão para a festa, era um costume daqueles dias, quando uma pessoa muito rica dava um banquete, ela tinha também uma provisão de vestes apropriadas, para que se alguém convidado chegasse de última hora, não tivesse vestido adequadamente, os servos lavavam os pés, levavam água para aquela pessoa se banhar e vestiam nele as roupas que o rei providenciaria. Quando ele manda chamar as pessoas de todo lugar e de todo jeito, ele não está pondo em risco a beleza da festa, a dignidade do casamento do filho. Ele não está promovendo uma bagunça. No nordestino, um auê, né? Um auê, uma bagunça. Ele não estava pensando nisso. Aquelas pessoas indignas, aquelas pessoas despreparadas, que foram trazidas assim. No Evangelho de Lucas, o Senhor que faz a festa na parábola de Jesus, ele diz aos seus servos: obrigue-os a vir,
traga eles assim, com insistência. Eu quero a minha casa cheia. Mas ao chegar para a casa do rei, antes de entrar, eles mudavam suas roupas. Eles eram lavados, perfumados. E quando estavam todos sentados à mesa, ninguém diria que eles eram indignos. Ninguém diria que eles não eram os realmente convidados para a festa. Então, quando o rei entra para saudar todos os novos convidados, ele está vendo homens e mulheres dignos, bem vestidos, bem aprontados para aquela festa. Sabia cada um deles que não tinha condição nem de comprar uma roupa daquela. E estavam lá por causa do favor do rei. Mas estava todo mundo no linho, né? No linho fino, nas púrpuras daqueles dias. Mas o rei percebeu que havia um homem que estava com a mesma roupa da rua, sujo, destoando uma festa. E ele chamou o homem e disse: amigo, como é que você entrou assim? Porque o rei fizera provisão para que os convidados, que não tinham vestes decentes, fossem trocados. Que resistência foi essa? Que ludíbrio foi esse? Que ele passou pelos escravos, pelos servos, pelos soldados e chegou na sala do banquete com roupa suja. Isso fazia mal. Isso dava um ar de desprezo à dignidade do rei. Por isso ele ordenou aos soldados: tirem este homem da festa. Se ele estava tentando se esconder, não dava para se esconder dos olhos do rei. Tirem esse homem da mesa, da festa, do banquete. Ele foi convidado, mas não foi escolhido para estar ali. Porque ele não se vestiu dignamente. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Todos podem participar do banquete do Senhor, mas não de qualquer jeito. Era isso que Jesus queria dizer. O amor e o favor de Deus estende a sua graça a todos os homens. Mas participar da bênção dessa família não pode ser do mesmo jeito, ou do meu jeito. É preciso entender que essa mesa, que essa família que está abrindo espaço para todos virem, até os que estavam nos valados, nos lugares escuros, ela tem uma dignidade. E ela tem uma provisão para que aquele que era indigno seja vestido com dignidade real. E a casa fique cheia, mas sem retirar a dignidade do momento, sem enfeiar a situação. Todos podem vir, diga, todos podem vir, mas não de qualquer jeito. Vai ter uma mudança, vai ter uma transformação. Porque se alguém está em Cristo,
As coisas velhas têm que ser passadas. Tem que ser nova criatura. Tem que começar um começo novo. Porque às vezes a gente fala, vou começar de novo e começa de novo no velho. Do mesmo jeito. Mas é um começo novo, uma nova criação. Por esse motivo, versículo 9 do capítulo 1 de Colossenses, o apóstolo Paulo faz essa oração pelas igrejas. Nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e tudo isso com o propósito de que vocês vivam de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Paulo recebe notícias de que aquela igreja está bem, que tem o Espírito, que tem um coração amoroso. E Paulo diz, e quanto mais boas notícias eu recebo a respeito de vocês, eu oro. Eu oro para que vocês sejam mais cheios, mais plenos do Espírito, para que cumpram esse propósito de Deus em viver de um modo digno. Viver de um modo que honre aquele que nos tirou das trevas para a sua luz. É no dizer de Jesus, entrar para a sala do banquete, mas trocar as vestes, tirar aquela roupa da rua e vestir a roupa da festa. Ninguém tinha que ter uma roupa de festa para ir para a festa. Naquele momento, nesse segundo chamamento, os que tinham a roupa de festa não quiseram vir para a festa. Os judeus viviam fazendo propiciações, sacrifícios, rituais de purificação. Eles deveriam ser a nação da terra digna de receber o Messias e apresentá-lo às outras nações. Mas eles deram as costas ao Messias. Aí Deus chama os gentios. É o ministério do apóstolo Paulo, principalmente. Ele sai pregando aos gentios. Ele está falando aqui para a igreja de gentios. Agora que vocês vieram, vocês vão ter que absorver a dignidade dessa família. Porque os judeus não adoravam ídolos. Os judeus faziam cultos só em Jerusalém ao Senhor. Os judeus tinham toda essa dignidade de ser o povo de Deus. Liturgicamente falando, né? Porque os corações estavam como sepulcros caiados, né? Cheios de uma coisa ruim por dentro. Mas os gentios eram cheios dos maus costumes do mundo. Os gentios entregavam seus filhos a Moloque, consagravam suas casas a Acera, participavam de vários festivais, de carnavais e festanças de promiscuidade, conviviam com fornicação e tantas coisas ruins naturalmente. Eram sensuais. Mas agora Deus abre para que eles venham, porque o sacrifício de Jesus Cristo, que é o grande banquete de Deus, o primeiro grande banquete de Deus, dado aos homens, é o próprio Filho de Deus que é oferecido. Os gentios virão, mas eles precisam adquirir essa dignidade. Que a lei, por 2000 anos, gerou como uma cultura de responsabilidade da criatura para com o Criador. Ninguém se tornou justo por causa da lei, mas a lei mostrava o caminho da justiça que Deus queria que os homens vivessem. Amar a Deus, não ter ídolos,
ter zelo pelo nome do Senhor, os filhos honrarem os pais, não haver assassinato entre os homens, não haver cobiça, não haver falso testemunho ou mentira. Era a cultura da dignidade da família de Deus, que a lei foi implantando em Israel, preparando Israel para o dia do grande banquete. No dia do grande banquete, eles rejeitaram o Messias. Os outros povos da terra não tinham essa lei, não tinham essa educação. Hoje, irmãos, como brasileiros, nós já recebemos uma educação cristã até certo ponto. Mas naqueles dias, isso que a gente hoje vê como uma profanação do cristianismo dessa nação, que é o carnaval, era o normal, era todo dia. A depravação, a imoralidade, era institucionalizado. Eram os reis que pagavam o povo para ir para as arenas, para ver qual era o circo daqueles dias. Ver gente ser comida por leão. Olha que cultura absurda. Matavam assim a troco de... O que é que as pessoas... Hoje a gente assiste, alguns assistem, luta de boxe, luta de tantas lutas que tem, como esporte. Mas lá eles assistiam, era matança. Não era só a luta, era matar. Só se encerrava quando morriam. O povo gostava de ver sangue derramado. Havia muita injustiça. Não havia uma cultura de honrar a mulher. Ora, a mulher não valia nem um camelo. Eles tinham toda uma cultura distorcida. As crianças eram tratadas com desprezo também. Não havia justiça. Hoje nós já somos um povo cristão que já vamos educando os filhos a se comportar, a viver assim. Mas aqueles dias, os gentios, irmãos, eram gentios, pagãos mesmo. E Jesus está dizendo, o Pai vai convidar os que estão na rua. Vai convidar os que não são dignos. Agora, o apóstolo Paulo se vira dos judeus e vai pregar aos gentios. Então ele prega, ele anuncia, ele convida-os para participar da família. Mas ele diz, eu estou orando para que vocês, cheios do Espírito, entendam que precisam andar de um modo digno. De um modo que agrade ao Senhor que lhes tirou das trevas para a luz. Não iam judaizar as pessoas, transformá-las em judeus. Não. Elas deveriam ser seguidores de Cristo. Mas nesse processo, eles iriam absorver, pelo Espírito Santo, um novo estilo de vida que combinava com a nova criação que ocorrera em Cristo Jesus. Uma vida que tem que mudar culturalmente, emocionalmente, não é só espiritualmente. Nasci de novo, sou uma nova criação no meu espírito. Meu nome foi registrado no livro da vida. Vou estar na presença do Senhor. Como? Aí entra. Não é a mudança que nos torna cristãos. É o sermos cristãos que tem que nos fazer mudar. O que nos fez cristãos foi Cristo. Recebê-lo, aceitá-lo, ter fé nele. Agora, uma vez que eu estou em Cristo, Paulo diz, com o propósito de que possais viver de um modo digno do Senhor. Olha aí o padrão da dignidade. O Senhor que nos chamou das trevas para a luz. Ele é o modelo, ele é o padrão, ele é o prumo para essa vida que a gente deve
continuar nos dias de nossa existência ainda na terra, vivendo. Abra sua Bíblia em Filipenses 1, 27. Filipenses no capítulo 1, o versículo 27. Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica. Paulo está dizendo isso à igreja de Filipenses, também uma igreja de gentios. Se eu for aí, eu quero ver vocês assim. Se eu não for, eu quero ouvir o que é que dizem a nosso respeito. O que é que estão dizendo a nosso respeito? Não as más línguas, mas as línguas que veem e que falam como nos veem verdadeiramente. Ele diz: eu quero ouvir que vocês estão andando corretamente. Olha como ele fala. Que vocês permanecem firmes no espírito, combatendo juntos, não estão combatendo uns contra os outros, mas lutando juntos pela fé evangélica, ou seja, a fé no Evangelho, na mensagem de que Cristo morreu e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê, passe da morte para a vida. É isso que é preciso ser ouvido a nosso respeito. Eles estão firmes, eles estão no Espírito. Eles estão unidos e lutando para que o Evangelho continue sendo anunciado. Amém? Essa é a dignidade, é a veste que o rei preparou quando nos chamou e nós não tínhamos como ter justiça. Porque quem era justo? Se fosse Deus esperar justificar os gentios pelas obras dos gentios, nunca ia ter esse banquete. Mas ele provisionou em Cristo as vestes de justiça. Essa nova vida que ele nos dá. Que é a oportunidade de irmos corrigindo. Ele nos justifica através do sangue do Cordeiro. Agora eu caminho nessa justiça. Porque de mim mesmo eu nunca seria, como a Bíblia diz, não há nenhum sequer. Aquela pessoa que você acha que é melhor na vida, não é justa. Todos foram destituídos da glória do Senhor, separados, mas Ele quer reconciliação. Por isso, através do sacrifício de Jesus Cristo, Ele nos dá aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado para nos justificar. Então, Ele lhe traz para a festa dele, para a família dele, e lhe veste da justiça. Tira os trapos e bota a justiça de Cristo. É o perdão dos pecados. É quando Ele nos lava e não nos vê mais como aqueles que estavam na rua, como aqueles que estavam perdidos. Mas agora somos os eleitos. E o apóstolo Paulo diz: eleitos, amados, santos e fiéis. Aí sobra um pouquinho para a gente. Ele nos justifica, Ele nos santifica, Ele nos ama. Fique de pé. E nós precisamos ter a postura de fidelidade ao Senhor. Que amor é esse?
Que amor bendito é esse? Quer eu vá e vos veja, quer eu saiba a vosso respeito, que andeis firmes no Espírito, batalhando juntos pela fé evangélica.